Vamos falar de um assunto que interessa a todas as mulheres e a todas as famílias, aos homens também e às crianças que ainda vão chegar aqui no nosso país, né? Você sabia que uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde, aponta que mais da metade dos partos realizados no Brasil são cesarianas? Acompanhe nesse VT. Segundo uma pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo, mais da metade dos partos realizados no Brasil atualmente são cesarianas. Na rede privada, a proporção de partos cirúrgicos chega a mais de 80%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é para que cesáreas sejam até 15% do total. De acordo com os autores da pesquisa, o medo de sentir dor durante o parto normal, a comodidade de poder marcar o dia e a hora da cirurgia e a influência do médico que acompanha a gestante são algumas das explicações para a grande proporção de partos cirúrgicos no país. Mas o que será que pensam as mulheres que ainda não passaram por essa experiência? Eu gostaria de ter normal, porque a recuperação é muito mais rápida. Normal, acho que é mais natural, você consegue ter um bom resultado, depois não fica muita marca, é menos arriscado. Eu optaria por normal, é que o risco é grande de gêmeos, então eu não consigo, mas eu optaria por normal. Eu acho que um normal. O normal por conta da recuperação, que é mais rápida. Normal porque a recuperação é melhor, né? E o corpo também não muda muito. De acordo com a Fiocruz, a pesquisa vai ajudar o Ministério da Saúde a adotar medidas para reduzir a incidência de cesarianas no Brasil. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio com o Dr. Marcos Tadeu Garcia, que é obstetra, já está aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia, agradeço o convite mais uma vez. A gente agradece a presença. Vamos comentar, antes de mais nada, esses números escandalosos que a gente acabou de mostrar aí nesse VT de abertura, né? Mais de 50% se a gente juntar a rede pública com a privada, mas mais de 80% se a gente for focar só na rede privada de saúde. Na sua opinião, o que explicam esses números? Bom, é multifatorial. Você tem o medo, tem a desinformação, tem a cultura, vamos dizer assim, o modelo obstétrico no Brasil, tanto a nível de saúde pública como saúde privada. E dois pilares, vamos dizer assim, é a conveniência médica e a formação médica. Tá. Infelizmente, a formação médica do obstetra deixa a desejar. Então, a gente precisa repensar nesse modelo obstétrico. Nós temos excelentes médicos, mastologistas, especialistas em reprodução humana, especialistas em ginecologia cirúrgica, mas nós temos poucos médicos parteiros. Eu posso dizer que a gente precisa identificar, voltar ao lado romântico da obstetrícia de 30 a 40 anos atrás, quando os médicos acompanhavam o parto. Hoje não há essa disponibilidade. Hoje nós temos os médicos, nós médicos, trabalhando em 3, 4 lugares e você não tem essa disponibilidade de estar à disposição dessa parturiente. Muitas vezes ou você está no plantão, ou você está na universidade dando aula, ou você está fazendo pesquisa. E o médico parteiro, ele tem que montar a vida dele para estar à disposição. Então tem que ter uma mudança nessa estrutura. E um outro lado também é o sistema privado de saúde. Tá. Hoje a remuneração para os médicos obstetras, elas deixam a desejar. Para você ter uma ideia, hoje vale muito mais a pena para um médico atender pelo convênio as consultas durante uma tarde e não ir fazer um Do parto... que fazer uma cirurgia, um parto normal. Do que fazer um parto normal ou cesariana. cesárea. Porque uma tarde de consultório, ele consegue receber mais do que o próprio parto. Tá, então os médicos estão começando a não querer mais ir para os hospitais. Para o parto normal já faz tempo. Já faz muito tempo. Por isso que a gente vê esse aumento. Hoje nós já temos os médicos não indo fazer a própria cesariana. Isso eu vejo como uma vantagem. Isso a médio prazo pode ser bom, então, né? Para que a gente tenha um resgate do parto normal. Exatamente, porque aí o médico de plantão faria o parto. Tá. O que nós precisamos é treinar mais esses médicos, é sensibilizar. Porque na universidade, na residência médica, existe uma construção de um modelo intervencionista e nós precisamos mudar isso. O médico ele precisa saber, aprender a apreciar a fisiologia obstétrica, é observar a parturição e não ser tão intervencionista. Isso é uma coisa que eu queria saber. É uma questão só de conveniência dos médicos com relação à marcação de horário, o agendamento que é muito mais cômodo, o que eles acabam até convencendo a gestante que pode ser muito mais cômodo para elas também, por não ter nenhuma surpresa e ter essa conveniência do horário agendado, ou
existe, na própria universidade, eles realmente saem de lá acreditando que a cesárea é muito melhor do que o parto normal? Porque eu já discuti com médicos, conversando com eles, porque eu acredito que o parto normal traz uma série de vantagens, e esse médico acreditava mesmo piamente que a cesárea era muito melhor, que oferecer menos risco para a gestante. Só que, segundo a pesquisa, a cesárea também oferece uma série de riscos, não é, doutor? É o modelo do parto normal que é apresentado no hospital público e no universitário. O médico hoje, na academia, o estudante de medicina que está assistindo os primeiros partos da vida dele, se você questioná-lo no fim do estágio de obstetrícia, você gostou de obstetrícia? Ele fala, adorei. E o parto que você assistiu, você gostaria de ter ele para você? Ah, não. Mas espera, como você pode gostar de uma coisa que você não quer para você mesmo? Então, o próprio modelo de assistência obstétrica intervencionista, que não dá direito à escolha da parturiente. O próprio médico já faz essa seleção, então, de como ele vai levar a carreira dele. Ele não sabe que tem uma outra forma. Na verdade, até as universidades deixam a desejar no ensino do parto normal, porque o médico, o professor hoje, ele não está na sala de parto. Quem está na sala de parto é o menos experiente. É o residente, o R2, o R3, é aqueles que têm uma experiência de 1 ou 2 anos. E a gente sabe que para qualquer especialidade, a importância, a linha de aprendizado, a curva de aprendizado. Então, para você aprender a fazer uma cirurgia de mama, você precisa de anos para aprender. Para um parto normal também. Então, quando a pessoa começa a ficar bom, ele começa a aprender um parto um pouquinho mais, ele deixa de fazer parto e vai para outras especialidades. E aí nós vamos ficar... dificilmente você tem na sala de parto um médico com 10, 15 anos de experiência para passar, eu digo na sala de parto, não do lado de fora. A gente percebeu durante essa entrevista que o número de mulheres que prefere, mesmo sem antes ter tido nenhum filho, prefere o parto normal, né? Durante essa entrevista a gente percebeu. E ao longo da gestação, dependendo do médico que vai fazer o pré-natal dessa gestante, ela acaba mudando de ideia e acaba ficando com a cesárea, ou até mesmo na hora do parto acaba sendo surpreendida por alguma notícia de que existe, sei lá, uma circular de cordão, um mecônio, e acabam levando essa gestante a fazer uma cesárea, que muitas vezes pode ser que seja desnecessária, mas foi a conveniência daquele médico. Isso acaba acontecendo muitas vezes, inclusive da gestante querer mudar de médico no final da gestação por conta disso. A mudança de médico acontece muito hoje. Hoje é normal frequente você encontrar uma gestante que mudou 3, 4, 5 vezes de obstetra. Só para te dar alguns dados mais fidedignos, 70% pelo menos das mulheres querem parto normal. Só que no final da gestação elas vão mudando. Por que elas vão mudando? A gente poderia mudar ao inverso, quer dizer, orientar que mais de 70 poderia querer o parto normal se a gente pudesse desmistificar. Mas existe uma educação, existe uma cultura de ir para a cesariana. Então, esses 70% que queriam parto normal, no final da gravidez, acabam 70% tendo cesariana e não tendo parto normal. Que loucura, né? Então, existe esse modelo de você uma não certa ser manipulação. Explícito. Exatamente. Você não, muitos obstetras não são explícitos em falar, eu não faço parto normal. Se ele falar desde o começo que ele faz só cesariana, eu tenho certeza que essa gestante ela vai mudar e vai procurar quem possa dar assistência. É a obrigação do médico dar a opção de escolha, né, para a gestante. Vamos lá assistir alguns depoimentos que a gente separou aqui. O primeiro deles é o relato da Priscila. Ela é mãe de 2 filhos, um nascido de cesariana e o outro de parto normal. A gente tem também o depoimento da Laura, que está no 8º mês de gestação do primeiro filho dela e ela escolheu o parto normal. Tem também o depoimento da Adriana Natrielli. Ela é doula e está acompanhando a gestante Laura. Vamos acompanhar. Eu sou mãe do Gabriel, de 3 anos, e do Guilherme, de 1 ano e meio. O Gabriel, de 3 anos, nasceu de cesárea. Eu fiquei tentando o parto normal, foi um trabalho de parto de mais ou menos 20 horas. E o médico, quando chegou no final, perto das 20 horas, umas 18 horas de trabalho de parto, ele estourou a bolsa, disse que tinha mecônio e que o bebê já estava com algum sofrimento, que tinha aqui uma indicação de cesárea. O meu segundo filho, que está com 1 ano e meio, Guilherme, consegui fazer o parto normal. Também foi um trabalho de parto de muitas horas, foram 16 horas. Eu mudei médico, o médico que me atendeu
no parto do Guilherme, acho que me passou tudo o que eu precisava e fez um trabalho excelente. Olha, eu decidi fazer parto normal porque eu via minhas amigas quando eu ia visitar na maternidade que estavam todas assim muito debilitadas, estavam assim com muita dor e bem fragilizadas. E a minha amiga que eu visitei que fez parto normal estava assim ótima. Estou no 8º mês de gestação, daqui a um mês está chegando o Francisco e eu optei pelo parto normal. Sempre porque é natural, né? Para evitar uma cirurgia, um procedimento cirúrgico que acaba trazendo, pode trazer consequências e complicações. Para me preparar, eu tenho feito aula de yoga, eu tenho o apoio de uma doula que me orienta, né, com exercícios e respirações que podem facilitar bastante o meu parto. Que as mulheres optam pelo parto normal e no decorrer da gestação elas acabam mudando de opinião, acabam preferindo porque não foi feito preparo para o parto normal. Elas foram desencorajadas, não tiveram apoio suficiente ou da família e da própria assistência, seja médica, porque também não tem outra opção. Todo pré-natal é feito por médicos, então, e os médicos eles não têm esse preparo para o parto normal. Acredito que optem pela cesárea um pouco porque no Brasil existe uma cultura da cesariana. Quando você vai, mesmo para a Europa, para países mais desenvolvidos, existe todo um processo de conscientização, de humanização mesmo durante o parto, que torna possível as mulheres escolherem um parto normal. No Brasil, eu acho que a gente está começando. Os meus medos, eu acho que são os de toda mulher que vai enfrentar um parto normal, né? A questão da dor, do trabalho ser um processo longo. Dito, né? Eu tenho que acreditar nisso, que ele pode não ser tão difícil quanto se diz por aí, né? Tendo as duas experiências, eu tenho então a sensação de que o parto normal foi a melhor coisa para mim. Acho que a indicação da cesárea, quando é necessária, quando cumpre os requisitos que a medicina estabelece como sendo de indicação de fazer uma cesárea, claro que tem que fazer uma cesárea. O mais importante é a criança nascer bem. Que momento maravilhoso, né? Dá vontade de viver isso 1000 vezes. Mas olha, eu concordo com essa entrevistada, eu acho que ela disse muito bem, não dá para existir radicalismo para nenhum lado, né? A melhor situação é aquela que vai preservar a vida do bebê e da mãe, né? Afinal de contas, a cesárea existe justamente como uma alternativa em casos de intercorrência durante o parto normal, mas o que não se pode fazer é banalizar a cesariana como está sendo feita aqui no Brasil. Afinal de contas, ao contrário do que muitos médicos vendem como ideia durante o pré-natal das mães, né? Que a cesárea é muito mais segura, além de muito mais cômoda, né? Traz uma segurança para essa mãe, porque o parto normal tem uma série de riscos. Muitas vezes é vendida essa ideia, né? Eu tenho um dado aqui que mostra que a cesariana aumenta em até 7 vezes o risco de complicações em relação ao parto normal. Quer dizer, também é muito arriscado. Você tem médicos que acreditam que a cesárea é mais segura. Mas se você pegar os dados que nós temos hoje, você vai ver que o parto normal é muito mais seguro. O grande problema do parto normal é quem não tem a segurança de assistir ao parto. Porque aí você começa com uma intervenção e você faz intervenções demais. Se você deixar o processo fisiológico acontecer e só intervir quando necessário, as coisas vão mais tranquilas. Mas esse é um grande problema hoje. A formação médica não permite isso. Certo. Tem perguntas das telespectadoras chegando aqui que estão com dúvidas. A Cíntia Monteiro, bom dia para você, Cíntia, obrigada pelo seu e-mail, viu? Bom dia, Rê. Ela gostaria de saber se existe parto normal com algum tipo de anestesia. Existe. Então, quando a gente fala do parto humanizado, o parto humanizado ele é focado
no que aquela gestante deseja. Então, ela pode ter um parto natural, que é sem intervenção nenhuma, ela pode ter um parto humanizado, que ela escolhe as variações, e assim, não precisa ser um contrato de parto antes. Muitas vezes ela quer um parto natural, sem intervenção, e durante o trabalho de parto ela tem muita dor e ela opta pela analgesia. Ela pode fazer analgesia. E também tem aquelas que querem analgesia desde o início e chegar na hora do trabalho de parto e está super bem. E você tem métodos não farmacológicos para o alívio da dor que se resolvem muito bem. A imersão, a ducha, a massagem. E aí você pode até retardar a analgesia. Mas a analgesia, ela tem que estar à disposição da parturiente. Isso é uma briga nossa, que se tenha nos hospitais públicos, você tem nos hospitais privados, em bons hospitais privados, você tem essa alternativa. Então, assim, mas muitas vezes ela não é oferecida para a mulher que vai parir no hospital público, né? Exatamente, você não tem essa disponibilidade. Mas o que eu queria deixar bem claro é que a mulher, ela não deve procurar uma cesariana por medo da dor. Porque ela tem a alternativa da analgesia de parto. Então, ela pode ter um parto sem dor. Ela pode ter um parto natural, ela pode ter um parto com analgesia. Esse é o parto humanizado. O parto natural também é humanizado. Apesar que muitas vezes nós temos no hospital público, sem analgesia, é natural, mas ele não é humanizado. Porque ele tem muitas intervenções e ele deixa de ser humanizado quando essa mulher quer uma analgesia e eu não tenho para oferecer. Então, a mulher tem que ter o poder de escolha e não o médico. E como você está dizendo agora, eu quero agradecer também o e-mail da Simone Moraes, que ela disse que acredita que cada um tem o direito de escolher, né, qual parto vai ser. Ela é a favor do parto cesárea, pois ela fez, no caso dela não foi ruim, não foi ruim como dizem, né, a recuperação dela foi tranquila, sem nenhum problema, né? Mas como a gente está dizendo aqui, realmente a opção do parto humanizado é justamente essa, né, respeitar a opção da mãe dentro das possibilidades que aquela mãe apresenta, né? O parto normal pode ter alguma consequência futura? Pode. O parto cesariana pode ter consequências futuras? Também pode. Então, só para você ter uma ideia, quanto mais cesariana nós temos, mais chance nós temos de ter a placenta baixa. A placenta baixa, para você ter uma ideia, a segunda causa de morte materna no mundo é hemorragia. E uma das causas é essa placenta fora do lugar, ela é baixa. E conforme você tem a placenta baixa e aumento do número de cesarianas, quanto mais cesarianas, mais chance essa placenta tem de não sair do útero. E essa mulher tem risco de perder o útero, de ter que tomar transfusão de sangue durante o trabalho durante o parto e até o risco de morte. Então, a gente não pode ignorar os riscos da cesariana, não a curto prazo, a médio e a longo prazo. Imediato, nós temos que pensar em mulheres com 50 anos que podem precisar de alguma cirurgia futura e ela já fez 2, 3 cesarianas e aquela cirurgia que ela vai tirar um mioma, por exemplo, pode complicar pelas inúmeras cesarianas que ela já fez no passado. E o motivo da complicação foi a cirurgia uterina. Não, foi as cesáreas que ela teve lá no passado e ninguém documentou, ninguém pensou nisso. Bom, para a gente concluir, eu queria que você finalizasse dizendo quais são as grandes vantagens do parto humanizado hoje. Existe um roteirinho que seria muito interessante que todos respeitassem, além do parto acontecer da forma como a gestante quer, sendo parto normal, o nenê acabou de nascer, já vai para o colo da mãe, já incentivasse a primeira mamada, que ajuda inclusive na descida do leite e no sucesso da amamentação. Como é que funciona essa questão? Então, só para você ver como são as coisas, em maio agora virou lei, mais esse dado. Olha que interessante. Neném não pode ser sequestrado. Isso é ótimo. Isso chega ao absurdo de ter que virar lei. Neném nasceu, ele está bem, ele não tem que ir para o pediatra, ele não tem que ir para a enfermeira, ele tem que ir para a mãe. O primeiro contato tem que ser feito com a mãe. Esse olho a olho é importante, esse contato pele a pele. O neném não tem que sair da sala de parto. E hoje, quando você tem a cesariana, muitas vezes esse neném vai embora e a mãe só vê depois de 3, 4, 5 horas. Nós somos o único animal que separa mãe do bebê. Então é importante, e essa coisa do neném vir para o colo dela, você não precisa cortar o cordão umbilical imediatamente. Pode esperar ele parar de pulsar. Você pode esperar ele parar de pulsar, existe benefícios disso. O parto tem que ser uma coisa tranquila. Por isso que parece redundante a gente falar de parto humanizado. Eu não tenho que usar esse termo humanizado, porque ele está na essência da palavra parto. Somos humanos. Mas a gente tem que falar do humanizado para mexer na ferida, porque alguma coisa está errada. Esse modelo tem que ser... Ele está sendo repensado. Há 30 anos isso está acontecendo no Brasil.
No Canadá, aconteceu 30 anos antes. Nós estamos bem atrasados, mas as coisas estão acontecendo, tanto que a gente está conversando sobre isso. A gente tem esperança que nos próximos 10, 15 anos a coisa mude bastante. Está se falando muito em violência obstétrica. Lamentavelmente, eu não gostaria que se falasse nisso, porque não deveria ter. Pode ter até um exagero dos dois lados, mas eu acho que a gente tem que sentar, tem que conversar, pensar e ver que todos os extremos são prejudiciais, é verdade. Bom, a gente podia marcar um dia especificamente para falar de violência obstétrica, né, dos casos que infelizmente acontecem e também servem de alerta para as futuras mamães, né, doutor Marcos? Quero agradecer demais a sua presença aqui, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Pode fazer contato através do Facebook também, Marcos Tadeu Garcia. Obrigada, até uma próxima, viu? Vamos fazer